Olá, olá, meus prezados alunos aí, seguidores do nosso canal do YouTube Renato Brasileiro, seguidores aí da nossa página do Facebook, Prof. Renato Brasileiro. Muito obrigado pela sua presença virtual. Pessoal, o objetivo desse vídeo é tratar do conflito de atribuições. E por que gravo esse vídeo? Eu gravo esse vídeo no dia 23 de maio, por conta de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada. No dia 19 de maio de 2016, o Supremo proferiu uma decisão aqui no julgamento ACO 924 e também ACO 1394. O Supremo proferiu uma decisão reconhecendo que a atribuição para apreciar um conflito entre Ministérios Públicos Estaduais e Ministério Público Federal seria do Procurador-Geral da República, e isso tem provocado muita controvérsia. Por isso, a proposta do vídeo de hoje é trazer o debate sobre esse tema. Colegas, como de costume, os vídeos bem completos, não vou comentar a decisão, eu vou aproveitar a decisão para explicar o assunto. Pessoal, primeiro, o que é um conflito de atribuições? Está aí na tela. Conflito de atribuições nada mais é do que uma divergência estabelecida entre órgãos do Ministério Público acerca da responsabilidade ativa para a persecução penal, em razão da matéria ou das regras processuais que definem a distribuição das atribuições ministeriais, a partir do cometimento de fato supostamente definido como crime. Então esse é um conflito de atribuições. Para dar um exemplo muito simples, imaginem vocês que aqui em mãos eu tenha um procedimento investigatório criminal presidido por mim, promotor militar, mas que ao final do procedimento entenda que não se trata de crime militar, que é um crime federal, que é um crime eleitoral, que é um crime comum estadual. E aí eu remeto esses autos para um outro colega promotor. Só que esse colega não concorda comigo. Pronto, está aí estabelecido um conflito de atribuições. Quer dizer, é uma divergência entre órgãos do Ministério Público no tocante à responsabilidade ativa para essa persecução penal. Cuidado, colegas, por quê? Para não confundir o conflito de atribuições com um conflito de competência. Quando eu falo em conflito de atribuições, você deve entender que é um conflito de natureza administrativa. Quer dizer, esse conflito ainda não se judicializou. Essa é a ideia. Aí, portanto, nós temos a principal diferença quanto ao conflito de competência. Veja, sabemos que geralmente os inquéritos policiais tramitam perante o Poder Judiciário. Aliás, é isso que o Código de Processo Penal nos diz. Por isso que geralmente as manifestações ministeriais passam pelo crivo do Poder Judiciário. Então, para dar um exemplo, aqui eu tenho um inquérito policial tramitando perante o juiz, e aí eu peço ao juiz para remeter os autos a outro juízo. E o meu pedido foi aceito pelo magistrado, que declinou da competência. Ora, se ele manda os autos para novo juízo, e esse novo juízo não concorda com essa declinação, aí já não teremos mais um conflito de atribuições, e sim um conflito de competência. Então, colegas, de maneira bem tranquila, né, se você visualiza que o conflito se deu entre duas ou mais autoridades jurisdicionais, o que nós temos? Um conflito de competência. Por outro lado, se você visualiza que isso é um conflito entre dois ou mais órgãos ministeriais, o que nós temos é um conflito de atribuições. Pode parecer que não, mas essa hipótese é cada vez mais comum. Por quê? Porque hoje o próprio Supremo admite que o próprio Ministério Público presida investigações criminais. Então, há vários procedimentos que tramitam exclusivamente no âmbito do Ministério Público, sem intervenção a priori da autoridade judiciária. Ora, se nenhuma autoridade jurisdicional se manifestou quanto à competência, o que nós temos, pelo menos por hora, é um conflito de atribuições. Legal? Por fim, colegas, cuidado para não se esquecer que também existe a possibilidade
de um eventual conflito entre o promotor e o juiz. Pode ser que não é uma hipótese relativamente comum. Às vezes o promotor entende que ele atua perante um juiz que não tem competência para o julgamento feito. Então, para dar um exemplo, até para facilitar, um promotor estadual diz: isso, para mim, excelência, juiz estadual, é falsificação de boa qualidade. Portanto, essa moeda falsa é crime da competência federal. Então, um promotor estadual pede ao juiz estadual para reconhecer que se trata de crime federal e remeter os autos para a federal. Só que o problema, o juiz estadual não concorda com essa declinação de competência. Como resolvemos esse aparente conflito? Na verdade, sabemos que isso nada mais é do que o que se denomina de arquivamento indireto. E de acordo com a melhor doutrina e de acordo com os próprios tribunais, a solução passa pela aplicação do 28. O juiz não pode obrigar o promotor a oferecer denúncia, porque está-se violando sua independência funcional. Ao mesmo tempo que o juiz não é obrigado a sempre concordar com o promotor. Então, nesse caso, aplica-se o 28 e remete-se os autos aí ao procurador-geral. Legal? Colegas, aí vem o grande problema e exatamente aí o cerne do nosso vídeo, que é a decisão do Supremo na semana passada. Quem tem competência para dirimir conflitos de atribuições? Para responder a esse questionamento, me perdoe aí por trabalhar de maneira bem completa, mas eu começo com um exemplo simples. Primeiro deles, imagine você que tenhamos um conflito de atribuições entre órgãos do Ministério Público pertencentes ao mesmo estado da federação. Então, colegas, o primeiro exemplo é o mais fácil de todos, porque são dois colegas promotores de justiça no mesmo estado da federação, aqui colegas de Minas. Então, por exemplo, um promotor de justiça em Paracatu entrou em conflito de atribuições com um promotor de justiça de Sete Lagoas, ambos membros do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Quem vai solucionar esse conflito? Simples, porque nesse caso, a própria Lei Orgânica Nacional do MP nos dá a resposta. Aí na tela para vocês, Lei 8.625, artigo 10, inciso 10. Compete, nesse caso, ao respectivo Procurador-Geral de Justiça dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito. Então, nesse exemplo, colegas, quem é que vai dirimir o conflito de atribuições? É o Procurador-Geral de Justiça lá do nosso querido estado das Minas Gerais. Primeiro exemplo, simples, e não é o problema lá que o Supremo enfrentou. Segundo exemplo, colegas, conflito de atribuições agora entre órgãos do Ministério Público Federal. Então, imaginem vocês que dois colegas procuradores da República têm divergência quanto à responsabilidade ativa para a persecução penal. Naquele exemplo que eu dei de um procedimento investigatório criminal que não tramitou perante o judiciário. Quem define, quem vai dirimir esse conflito? Colegas, aqui num exemplo, né? Um procurador da República baiano, está lá em Salvador, por exemplo, e um outro colega procurador da República que está lá em Recife. Quem decide esse conflito? Mais uma vez, exemplo fácil, porque há previsão legal. Se pegarmos a Lei Complementar 75 de 93, que é a lei que regulamenta o Ministério Público da União, há solução expressa quanto a isso. Está aí na tela para vocês o artigo 62, que vai dizer: compete às câmaras de coordenação e revisão, que são órgãos setoriais que existem apenas no Ministério Público da União. Então, compete à Câmara de Coordenação e Revisão decidir os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal. Então, colegas, se estamos falando de dois colegas procuradores da República, um com atuação na Bahia e outro com atuação em Pernambuco, temos que essa atribuição, quem vai decidir isso aqui é a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.
Valendo lembrar que no âmbito criminal, a Câmara que tem atribuições é a segunda Câmara de Coordenação e Revisão, já que no âmbito do MPF há mais de uma Câmara a depender da matéria. Maravilha. Chegamos ao terceiro exemplo, que ainda é fácil, porque tem solução legal. Está aí na tela para vocês. Um conflito de atribuições entre ramos diferentes do Ministério Público da União. Renato, como assim? Na verdade, colegas, procure se lembrar que o Ministério Público da União possui 4 ramos, aí bem elencados na própria Constituição Federal. Quando a Constituição Federal organiza o Ministério Público e trata do Ministério Público da União, ela vai dizer que o Ministério Público da União tem 4 ramos diversos. O Ministério Público Federal, são os colegas procuradores da República. Ministério Público do Trabalho, são os colegas procuradores do trabalho. Ministério Público Militar, ao qual pertenço, são os promotores que atuam na Justiça Militar da União. E, por fim, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, colegas, entendam, podemos visualizar um eventual conflito dentro do Ministério Público da União. E aí o exemplo que eu dei para você seria o quê? Seria que então, por exemplo, promotor da Justiça Militar em São Paulo, em conflito com um colega procurador da República em São Paulo. A quem compete decidir esse conflito de atribuições? Mais uma vez, a própria lei diz. Se você olhar para a Lei Complementar 75, ela vai resolver isso, dizendo, são atribuições de quem? Do Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público da União, dirimir conflitos de atribuições entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União. Então lembre-se, né? Quando o conflito se dá entre procuradores da República, Câmara de Coordenação e Revisão. Mas se o conflito se der entre ramos diversos do Ministério Público da União, quem vai dirimir esse conflito é exatamente quem, colegas? É o Procurador-Geral da República, já que os dois aqui fazem parte de quem? Do Ministério Público da União. Então, nada mais lógico do que outorgar ao PGR a competência para decidir esse conflito. Aliás, costumo até brincar com os alunos em sala de aula dizendo o seguinte, quem é que decide um conflito? Na verdade, pessoal, não há necessidade de se decorar nada para apreender o processo penal. É fácil, é só você entender o seguinte, conflito, em regra, eu devo buscar um órgão jurisdicional superior, quando a gente fala de competência, né? Um órgão superior e comum a ambos. Aliás, eu até brinco em sala de aula dizendo o seguinte, é como se houvesse um conflito entre 2 filhos. Então, por exemplo, o filho está brigando lá com a irmã. Então, lá em casa, o irmãozinho está brigando com a irmãzinha. Quem vai decidir? É o pai, é a mãe. Quer dizer, você vai buscar um órgão superior e comum a ambos. Vizinho discutiu com o outro. Quem vai definir? O síndico. Então, quer dizer, você vai buscando. Essa é a ideia. Se é um promotor militar de um lado e é um procurador da República do outro, os dois são ramos diversos de um mesmo Ministério Público, da União. Logo, nada mais razoável do que outorgar ao Procurador-Geral da República essa competência. Legal? Colegas, os 3 exemplos citados são fáceis, porque há previsão legal. O problema vem agora, e aí vem também a decisão do Supremo. Veja, quem é que vai definir esse conflito agora entre o Ministério Público Federal, colegas aí, procuradores da República, e um Ministério Público de um estado qualquer. Então, aqui no meu exemplo, eu coloquei um procurador da República com atuação na Bahia e um promotor de justiça também com atuação na Bahia. Quem decide esse conflito? Primeira pergunta. E esse exemplo, colegas, caminha no mesmo sentido que o próximo exemplo, que seria exatamente qual? Mas e se por acaso o conflito de atribuições ocorrer entre órgãos ministeriais de estados diversos? Então, por exemplo, um promotor de justiça do estado de Goiás
entrou em conflito com um promotor de justiça do estado do Mato Grosso do Sul. Quem vai decidir esses dois últimos exemplos aí citados para vocês? Senhores, primeiro, você tem várias correntes aí sobre o assunto. Há uma primeira doutrina que vai dizer o seguinte: para esses casos, a Constituição não fala, o Código não fala, a Lei 8.625 e a Lei 75 também não falam. Como solucioná-los? Alguns doutrinadores dizem que devemos tratar esse conflito de atribuições, porque até agora não houve a intervenção de nenhuma autoridade jurisdicional, então que devemos tratar esse conflito de atribuições como se fosse um conflito virtual de competência. Renato, como assim conflito virtual de competência? Colegas, o raciocínio é bem tranquilo. Na verdade, você tem que imaginar que os dois órgãos do Ministério Público, por hora, estão apenas com divergência quanto a um procedimento investigatório criminal. Mas, mais dia, menos dia, serão eles obrigados a agir. Ou seja, eles vão ter que fazer alguma coisa com esse procedimento. Vão oferecer denúncia, vão promover o arquivamento, vão pedir alguma quebra de sigilo, alguma coisa. Então, na verdade, mais dia, menos dia, esses órgãos ministeriais serão obrigados a entrar com alguma medida perante o judiciário. Daí o termo, conflito virtual de competência. Ou seja, o conflito de atribuições, mais dia ou menos dia, vai se judicializar, porque esses órgãos do Ministério Público serão chamados a intervir perante os órgãos judiciais nos quais atuam. E aí, olha que interessante, a doutrina vai dizer então, sob a ótica desse conflito virtual de competência, o que eu devo fazer? Eu devo entender o seguinte: esse procurador da República, vamos lá, Bahia, Salvador, ele atua perante um quê? Ele atua necessariamente perante um juiz federal na Bahia. Por outro lado, o colega promotor baiano atua perante um juiz estadual na Bahia. Então, na verdade, como solucionar esse conflito de atribuições? Trabalhando como se fosse ele um conflito de competência. E aí, quem é que decide esse conflito? Senhores, é aquilo que disse, né? Você vai buscar um órgão jurisdicional superior e que seja comum aos dois. Juiz federal baiano, juiz estadual baiano, eu sou obrigado a subir até o STJ, já que o TRF não tem competência hierárquica sobre o juiz estadual e o TJ Bahia não tem competência sobre o juiz federal. Subo mais um degrau e levo isso até o STJ. Então, essa seria a solução para esse conflito de atribuições se o tratássemos como um conflito virtual de competência. Maravilha. Renato, é essa a posição dominante? Não. Pelo menos até bem pouco tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal entendia o quê, colegas? O Supremo Tribunal Federal, até o dia 18 de maio, aí da semana passada, o Supremo entendia o seguinte: olha só, Constituição não fala, Lei 8.625 também não, Lei Complementar 75 também não. Há um silêncio. Diante desse silêncio, como é que vamos solucionar isso? Na verdade, o Supremo entendia o seguinte: quando se trata do Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal representa a União. O Ministério Público Baiano representa, na verdade, o Estado da Bahia. Então, colegas, o que nós temos aqui? Temos um conflito entre a União e um Estado da Federação. Raciocínio semelhante se aplica ao próximo exemplo. Nós temos aqui Goiás, um estado, e o estado de Goiás está em conflito com outro estado da Federação, Mato Grosso do Sul. Então era assim que o Supremo enfrentava esse conflito de atribuições. Ora,
como um conflito entre a União e os estados, ora como um conflito entre os próprios estados. E à luz da Constituição, a quem compete dirimir esses conflitos? Ao próprio Supremo. Está aí na tela para vocês o artigo 102, inciso 1, a linha F, que dizia isso. Vejam, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente as causas e conflitos entre a União e os estados, seria aquele meu primeiro exemplo, a União e o DF, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Então, na verdade, colegas, até bem pouco tempo atrás, o Supremo tratava isso como um conflito federativo e trazia essa competência para ele. Ou seja, nesse caso, a competência seria do Supremo e, nesse caso, à luz do artigo 102, inciso 1, a linha F, a competência também seria do Supremo Tribunal Federal. Para ilustrar o que acabei de dizer para vocês, copiei e colei 2 julgados que representam essa orientação. Aí na tela, ACO 853, que é do ano de 2007, em que o plenário do Supremo disse: conflito negativo, MP federal e estadual, feito da competência do Supremo. E por quê? Artigo 102, 1F da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal dirimir conflito negativo de atribuição entre Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Na mesma linha, colegas, o outro julgado, aí citado para vocês, ACO 889, do ano de 2008. O conflito negativo de atribuições entre MPs dos estados, de acordo com o artigo 102, 1F, deve ser conhecido entre esse conflito entre MP, Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, diante da competência do Supremo para julgar conflito entre órgãos dos estados membros diversos. Então, colegas, percebam que até bem pouco tempo atrás era essa a orientação do Supremo. Conflito de atribuições entre MPF e MPs estaduais, Supremo. Conflito de atribuições entre MPs de estados diversos, Supremo. Só que isso mudou. E mudou quando? Semana passada. No dia 19 de maio de 2016, o Supremo mudou sua orientação jurisprudencial e passou a entender, colegas, para surpresa de todos nós, com o devido respeito, que essa competência não é do Supremo. Na verdade, o Supremo entendeu, e o caso específico seria um desse aqui, ó, MPF contra MP, que quem deve dirimir esse conflito de atribuições é o Procurador-Geral da República. Então, na verdade, foi essa a orientação do Supremo, sintetizada aí para vocês na tela. Então, ACO 924, 1394, PET 4706, 4863. Não cabe ao Supremo julgar conflito de atribuição entre MP federal e MPs dos estados. A questão não é jurisdicional, e sim administrativa. Logo, deve ser remetido ao Procurador-Geral da República. Então, essa é a orientação. Colegas, gravo o vídeo para vocês, 4 dias aí depois, ainda não tive acesso à fundamentação aí do voto, né? Por isso, gravo apenas com base na notícia divulgada pelo site do Supremo. No site do Supremo, o que ficou ali constando na notícia? Está aí na tela para vocês. Os ministros chegaram à conclusão, em sua maioria, que esse conflito de atribuições ele não pode ser tratado como um conflito federativo. O ministro Dias Toffoli, por sua vez, disse que a competência deveria ser do Procurador-Geral da República, que, erro de digitação, que na condição de chefe aí do Ministério Público, na verdade, caberia a ele, então, decidir como entender-se de direito. Maravilha. Depois, que o Supremo não tem condições de dar vazão à miríade de pedidos de solução desses conflitos e que muitos casos podem sofrer a prescrição diante da demora involuntária na solução.
foi essa aí a decisão, foram esses os fundamentos. O ministro Marco Aurélio divergiu, ele entendeu que a competência continuaria sendo do Supremo. Senhores, essa a decisão do Supremo. Com o devido respeito, me permitam aí divergir quanto a essa decisão. E aí apresento os meus argumentos. Primeiro, o que o Supremo decidiu, o fez por um fundamento, não jurídico, mas é uma questão prática. O Supremo reconheceu que não tem como dirimir todos os conflitos de atribuições. O colega chegou a me dizer isso, que há no Supremo cerca de 1.500 conflitos de atribuições em tramitação nesses casos. Quer dizer, é um número aí, né, assim, extraordinário, e que isso vinha causando prescrição, porque na verdade o Supremo não tinha tempo hábil para dirimir todos esses conflitos. Então, quer dizer, a ideia do Supremo foi: precisamos tirar isso do Supremo, até mesmo para permitir que essas investigações possam seguir seu curso normal. O que, convenhamos, está muito certo, né, pessoal? Só que o grande problema, na minha humilde opinião, é atribuir essa competência ao Procurador-Geral da República. Por quê? Ora, a partir do momento em que eu atribuo essa competência ao Procurador-Geral da República, eu estou dizendo implícita, se não explicitamente, que o Procurador-Geral da República exerceria uma posição de chefia quanto aos ministérios públicos estaduais, o que não é verdade. Não custa passarmos os olhos na Constituição para chegarmos a essa conclusão. Está aí na tela para vocês. Quando a Constituição Federal ela trata do Ministério Público, o que nós precisamos lembrar? Que o Ministério Público brasileiro subdivide-se no MPU, que, como já disse, abrange o MP militar, o MP federal, o MP do trabalho e o MPDFT, mas também abrange os ministérios públicos dos estados. Colegas, percebam pelos próprios incisos aqui colocados que são ministérios públicos diversos e que o Ministério Público da União, que o Procurador-Geral da República, pessoal, ele não tem nenhuma relação de superioridade hierárquica em relação aos MPs estaduais. Se de um lado o Procurador-Geral, como vimos, da República, ele é chefe do Ministério Público da União, não posso dizer que ele seja chefe dos Ministérios Públicos Estaduais. De mais a mais, cuidado para não se esquecer que, na visão do Supremo, o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas também não se confunde com os dois Ministérios Públicos anteriores. Então, na verdade, qual é a divisão do Ministério Público brasileiro? Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados e Ministério Público do Tribunal de Contas. São órgãos diversos. Por isso que, quando se fala em princípio da unidade, devemos visualizar essa unidade dentro de cada Ministério Público e não do Ministério Público brasileiro como um todo. Por isso que é de se estranhar que essa competência seja levada às mãos do Procurador-Geral da República. Porque quando o Supremo diz isso, no julgado da semana passada, o Supremo, na verdade, parece reconhecer que os ministérios públicos estaduais estariam subordinados ao Procurador-Geral da República, o que não é verdade, sem querer desmerecer, pelo amor de Deus, nenhuma dessas atribuições. Aliás, o mais engraçado de tudo isso é que o próprio Supremo, num julgado do ano passado, reconheceu isso categoricamente. O Supremo, no ano passado, discutia o seguinte: os ministérios públicos estaduais, através de seus respectivos procuradores gerais de justiça, podem fazer sustentação oral no Supremo? Antigamente, pessoal, dizia-se que não. Dizia-se que apenas o Procurador-Geral da República poderia fazê-lo. Só que no ano passado, 2015, o Supremo disse que não, que pode sim, porque o MP do Estado não se confunde com o MP da União. Dá uma olhada, separei o julgado para vocês. Foi numa questão de ordem, reconhecida lá naquele recurso extraordinário que reconheceu o poder investigatório do MP. Dá uma olhada comigo. Possibilidade do MP do Estado membro fazer sustentação oral no Supremo.
O Procurador-Geral da República, leiam isso, o Procurador-Geral da República não dispõe de poder de ingerência na esfera orgânica do Parquet Estadual, pois lhe incumbe unicamente, por expressa definição constitucional, a chefia do Ministério Público da União. O Ministério Público de Estado membro não está vinculado, nem subordinado, no plano processual, administrativo e institucional, à chefia do Ministério Público da União, o que lhe confere ampla possibilidade de postular autonomamente perante o Supremo, em recursos e processos nos quais o próprio MP estadual seja um dos sujeitos da relação processual. Questão de ordem resolvida no sentido de assegurar ao MP estadual a prerrogativa de sustentar razões da tribuna, maioria. Quer dizer, colegas, dá uma olhada nesse julgado aí exibido e vejam se acaba não contradizendo a decisão do Supremo na semana passada. Porque se o próprio Supremo nos disse, nessa questão de ordem, que os ministérios públicos estaduais, eles não estão subordinados à chefia do Ministério Público da União, como é que eu posso permitir, então, que um conflito de atribuições envolvendo o Ministério Público do Estado seja dirimido pelo Procurador-Geral da República? Na verdade, com aquela brincadeira dos filhos, Renatinha, fica parecendo o seguinte, tem um conflito de atribuições entre os filhos do vizinho. Aliás, meu vizinho tem gêmeas, né? Então, vez por outra, eu escuto as brigas lá das meninas, né? Estão lá discutindo. Aí eu pego o elevador e subo. E eu vou dirimir o conflito. Eu não tenho nada a ver com as duas crianças, mas eu vou dirimir o conflito. Seria essa a melhor solução, senhores? A meu ver, não. Então, humildemente, acho que o Supremo Tribunal Federal até agiu de maneira correta ao tirar essa competência dele. Porque, de fato, né, olhando para isso, percebe-se que havia grande demora e que o Supremo deve se preocupar com a sua verdadeira vocação constitucional e não ficar dirimindo conflitos de atribuições. Agora, daí a dizer que essa competência seria do Procurador-Geral da República, a meu ver, conclusão equivocada, já que o Procurador-Geral, como disse, ele não ocupa posição de hierarquia no âmbito do MP estadual. Renato, mas então o que fazer? Colegas, duas possíveis soluções que, na minha opinião, me parecem mais acertadas. Primeiro, trabalhar com os conflitos de atribuições como conflitos virtuais de competência, exatamente como fizemos. Então, quer dizer, nós vamos pegar o conflito de atribuições e vamos virtualizá-lo. Vamos partir da premissa de que mais dia, menos dia, aqueles órgãos do Ministério Público atuarão perante os respectivos juízes. E a partir daí vou definir qual é o órgão jurisdicional para apreciar esse conflito. Na minha opinião, parece até uma posição mais acertada, pessoal. Sabe por quê? Conversava, inclusive, com o Rogério Santos, meu grande amigo, hoje. A gente falava sobre isso, né? Quando você fala sobre conflito de atribuições, amanhã você tem que lembrar que isso vai se judicializar. E de nada adianta o próprio MP definir o conflito, porque amanhã, quando o conflito se judicializa, os juízes não são obrigados a acatar uma decisão do Ministério Público. Então, mais dia, menos dia, vai haver conflito de competência. Então, às vezes, o ideal é já tratá-lo como um conflito virtual de competência para que a matéria seja solucionada pelo próprio Poder Judiciário e que aí, por conta disso, amanhã não haja uma nova discussão quanto ao tema. Ou, de lege ferenda, colegas, já que o Supremo Tribunal Federal entendeu que não há conflito federativo, que não é um conflito jurisdicional, ora, então, por que não passarmos essa competência para o Conselho Nacional do Ministério Público? Me parece uma posição muito mais acertada, às vezes por meio de uma resolução do próprio CNMP, talvez por meio de uma alteração, uma emenda constitucional, para que isso ocorra. Agora, concluir que o Conselho Nacional pode dirimir, tudo bem, porque o Conselho Nacional ele conta com uma representação de todos os ministérios públicos estaduais, do Ministério Público da União. Aí tudo bem, eu vou permitir que o Conselho Nacional resolva esse conflito de atribuições. Agora, permitir que um conflito
envolvendo MPs estaduais seja dirimido pelo Procurador-Geral da República, me parece ser uma conclusão equivocada, já que o PGR não tem ascendência hierárquica sobre os MPs estaduais. Tranquilo? Era isso, então, tema polêmico aí, mas que acho que merece a atenção de vocês. Agradeço a todos aí pela presença, pela paciência. Lembre-se, né? Assine aí o nosso canal no YouTube, porque sempre que um novo vídeo for disponibilizado, você será comunicado e mais dia, menos dia, a gente vai fazer mais sorteios. Quanto ao vídeo, pessoal, e mais informações aí quanto ao conflito, fica também a sugestão para você dar uma olhada no nosso manual de processo penal. O tema é objeto de análise no capítulo que trata das questões e procedimentos incidentais. Maravilha? A todos, muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Tchau.